Essa foto é curiosa, porque eu tô ali de chupeta no colo do meu pai e eu acabei de deixar meu filho na escola, ele tem exatamente a mesma idade, ele adora a chupeta dele, também não larga por nada, e, e tem uma semelhança dele comigo e com o meu pai muito grande. As minhas lembranças do Persson são mistas, eu acho, porque eu era muito pequena, né? Quando ele morreu, eu tinha acabado de fazer 4 anos. Então, eu fico pensando na minha filha hoje em dia, que tem 3,5, eu acho que as lembranças são poucas mesmo, né, que você consegue. Mas eu tenho, sim, algumas lembranças, além das fotos e das coisas que se misturam, né? Acho que a foto misturada com as histórias que você ouve acabam contando uma historinha na nossa cabeça, né? Assim, na minha cabeça acho que é isso. Mas eu tenho sim uma lembrança que é uma imagem do meu pai no sítio em que a gente morava e que a gente voltou a morar depois de muitos anos, mas ele acordava no sítio e da sacada, da janela do quarto dele, ele abria as janelas e ele falava: "Olá, bom dia!" E ele usava uns pijamas desses bem antigos, de camisa e calça comprida. Ele pulava a janela e saía correndo para a piscina que ficava bem em frente e se jogava de roupa na piscina, né? Então, acho que tinha um pouco uma imagem dessa coisa divertida, de um pai meio maluco e muito uma coisa esfuziante, assim, né? Me lembro também de uma imagem dele chegar, os quartos ficavam numa parte mais alta da casa e a entrada era lá embaixo. Me lembro de estar ali naquela beiradinha da escada e ver ele entrando e falando: "Trouxe presentes!" Então, sempre de muita alegria, assim, né? Acho que eu fico com essas imagens, assim. Talvez sejam as imagens que eu quis guardar, né? Talvez os filmes dele não tenham esse retrato, esse lado que eu vejo de pai, né? Mas eu acho que os filmes têm, sim, características dele. Eu acho que São Paulo S.A. é, sem dúvida, o Carlos é o alter ego dele, o cara que se engajou numa vida que não tem nada a ver com ele, teve filhos, e família e faz parte de um trabalho que não tem nada a ver com ele. Então, acho que esse filme é o anti-Persson, esse personagem, né, o Carlos. E eu acho que tem muito também do que ele era também, apesar de ter largado a faculdade de Direito, por exemplo. No caso dos Irmãos Naves, ele traz essa paixão que ele tinha, sim, pelo assunto. Que não é que ele fez a faculdade porque precisava fazer alguma coisa. Acho que ele tinha, assim, uma vocação, um talento. E o fato de ter se interessado por esse erro judiciário de 1936 e ter posto isso na tela é uma maneira dele falar: olha, eu me importo, sim, isso é um assunto, é um tema, é mais uma coisa que eu poderia ter feito, eu me interesso e está aí. Pouca gente sabe dessa faceta do Persson como diretor de teatro, de que ele criou um espaço de vanguarda nos anos 70, um espaço que continuou por um bom tempo até os anos 90, que foi importante para São Paulo, né? Por exemplo, a Orquestra de Senhoritas, na época que ele fez, foi um furor, porque você não tinha essa profusão de peças em que você vê. Hoje em dia tem a comunidade transgênero, se fala muito sobre esse assunto. E na época ele pegou essa peça que ele viu em Buenos Aires, ele se encantou porque era uma peça escrita para mulheres, pelo Jean Nouy, que foi encenada por homens em Buenos Aires. E ele falou: eu vou fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E ele pegou atores sensacionais e ele transformou um texto, que é um texto, na verdade, que não é um texto cômico, transformou numa comédia e foi um sucesso. Hoje em dia é realmente difícil saber como é que isso seria visto. Na verdade, o que acontece é que o teatro me marcou muito. Talvez a minha irmã não tenha tido tanto essa convivência, mas o fato dele ter montado um espaço teatral e ter dirigido peças ali, que eu não pude acompanhar, porque eu era pequena, inclusive, então na hora que as peças passavam, eu já estava dormindo no quartinho da administração e realmente não podia assistir.
Mas depois que ele morreu, eu cresci e eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci num teatro, nos bastidores, nas coxias, nos camarins. Então, eu acho que sim, eu acho que foi uma influência muito grande, porque além de tudo isso eu tinha o palco para mim, né? Então, eu sempre brinco que eu demorei muito para me conciliar com essas coisas, porque ao mesmo tempo que era uma coisa muito próxima, ter o teatro para mim, eu não fui pelo caminho mais fácil, que era vou ser atriz, ou vou dirigir, ou vou escrever. Eu fui ser jornalista, eu fui fazer uma outra coisa e acho que eu fiquei brigada assim, com o teatro por um bom tempo, achava que era tudo muito... Estava assim, e depois eu voltei. Eu acho que eu falei, não, acho que vamos lá, vai. Faz parte da minha vida.